Salve, salve nação, vamos que vamos, vamos com tudo, vamos pra cima. Já aviso logo que tô fechado com o Felipe Luiz. Acho umas críticas super exageradas com o nosso jovem técnico, que até o momento só nos deu alegria e principalmente tem tido performances muito superiores a do Tite, por exemplo, que era um técnico super mega ultra experiente. Então, alô rapaziada que tá afobada, que tá preocupada com o Felipe Luiz, calma, calabreso, porque é o seguinte, o Felipe Luiz, gente, por mais que ele tenha tido sucesso imediato, ele ainda é um jovem técnico e ele precisa sentir algumas coisas, como por exemplo, jogar na altitude ou encarar ex-atletas, ex-companheiros de equipe, como foi o caso do Gabigol. Então, assim, ele já deu algumas entrevistas coletivas dizendo que tudo para ele é novo. Primeira vez na altitude, primeira vez na Libertadores, primeira vez. O que ele ainda não está acostumado com essa pressão exacerbada por conta de uma derrota, um empate ou uma possibilidade de não se classificar para a Libertadores. Gente, se ele não se classificar para a Libertadores com esse elenco espetacular, a gente simplesmente vai criticar, ponto. Vida que segue. Mas, antes do fato acontecer, já causar na vida do cara, aí eu acho exagerado. Então, hoje é Campeonato Brasileiro, onde a gente é vice-líder da competição. Até ontem a gente era líder do campeonato, entendeu? Então, não tem a menor necessidade de trazer esse caos que a Libertadores colocou para a situação de hoje, para o jogo de hoje. Hoje o Flamengo encara o Rogério Ceni, do Bahia, ou melhor, o Flamengo encara o Bahia no Maracanã, de Rogério Ceni, técnico este que nunca conseguiu vencer o Flamengo, nem empatar, gente. O Rogério Ceni tem 15 jogos contra o Flamengo, por diversas equipes, Fortaleza, São Paulo e o próprio Bahia, e ele simplesmente não consegue vencer. Já o Felipe Luiz está com uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. E, claro, tentando dar uma resposta no jogo ruim pela Libertadores, vai com tudo para cima do Bahia. Isso eu não tenho dúvida. Então, o Rogério Ceni sabe disso, o Felipe Luiz sabe disso, o torcedor rubro-negro raiz, que não vai de acordo com a mídia, sabe que o Flamengo hoje vai deixar tudo em campo. O jogo é às 21 horas e o jogo promete. Afinal de contas, o Flamengo pode de novo retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras, a diferença para o Palmeiras é apenas de 2 pontos. Então a gente pode torcer muito, 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 muito para o Palmeiras perder, afinal de contas o Palmeiras está com 100% de aproveitamento na Libertadores, então pode ser que a fome do Palmeiras em relação ao Campeonato Brasileiro esteja menor. Já no Flamengo parece que é o oposto. A fome do Flamengo no Campeonato Brasileiro parece estar maior do que a fome na Libertadores. Embora o Felipe Luiz em momento nenhum tenha dito isso e em momento nenhum tenha poupado jogadores. Desfalque do lado do Bahia é o Eric, desfalque do lado do Flamengo é o De La Cruz. No restante, vai com força massa para seus titulares. No Flamengo, o Cebolinha está no departamento médico. Cebolinha este que começa a ser ventilado, que não permanecerá no Flamengo. Galera, Cebolinha já começa ali cavar, né, a sua saída do Flamengo. Ele que tem gols importantes, anos anteriores fez gol em mata-mata de Libertadores, contra o Corinthians também fez um belo gol, mas se você pegar todo o conjunto da obra do Cebolinha, você vai ver que ele não foi um jogador que, nossa, como é que a gente diria, deu certo no Flamengo. Isso é muito subjetivo, deu certo, afinal de contas ele tem títulos importantes de Campeonato Carioca, de Copa do Brasil, mas, por exemplo, não conseguiu vencer uma Libertadores, nenhum Campeonato Brasileiro. Mas o que o Cebolinha ofereceu pra gente? Eu vi nos dados, né, do Cebolinha, que ele mesmo em quase 3 anos de Flamengo tem lá seus 14, 15 gols, algumas assistências, muitas chances de quase gol. E aí, eu lembro do passado que o Vitinho, muito criticado pela torcida do Flamengo em 2019, muito, mas muito criticado. O Vitinho fazia o que o Cebolinha fez em 3 anos, o Vitinho fazia em uma temporada, entregar 15 gols, entregar 10 assistências. Então, assim, acho que o Cebolinha, até por conta da entrevista que ele deu em relação ao Grêmio, abriu uma portinha ali. O Flamengo, daquele lado do campo, está com muitos jogadores. O Flamengo precisava desses jogadores até o Pedro voltar. O Pedro já voltou e o Cebolinha começa a ser uma opção ali que pode ser liberado no Flamengo.
Lembrando que naquele lado do campo a gente tem Bruno Henrique, Michael e Cebolinha. 3 jogadores espetaculares ali daquele lado. Sem contar que o Luiz Araújo sabe cair por ali. E o Juninho, em algum momento, também sabe fazer a beirada de campo. Então, não vejo ali um final feliz para o Cebolinha. Um jogador que se lesiona muito, acabou de voltar, saiu de novo. Então, assim, o 2024 para ele não foi bom em relação às lesões. 25 já está quase no meio do ano e não consegue fazer 10 jogos, gente, na temporada. Então, o jogador que é caro, veio da Europa direto para o Flamengo, não se sustenta no Flamengo. E aí o Flamengo teria na lateral ali, tanto o Michel quanto o Bruno Henrique se revezando. O Bruno Henrique é um touro, dificilmente se machuca, então faria a maioria dos jogos, e o Michel seria ali o suplente, reserva imediato do próprio Bruno Henrique. Então, alô Cebolinha, fica esperto. Michel também não está bem nas pernas, mas vida que segue. Também para esse sábado de futebol, a gente tem alguns jogos importantes. Pegar aqui a minha colinha. Meu parceiro. Ó, Mirassol recebe o Corinthians às 18h30. Fortaleza e Juventude às 16 horas. Vitória recebe o Vasco às 18h30. Grêmio e Bragantino às 18h30. O Sport Recife recebe o Cruzeiro às 16 horas. E o Flamengo é o último a entrar em campo nesse sábado às 21 horas. No meu ponto de vista, o jogo mais emocionante vai ser justamente Flamengo e Bahia, por conta da posição na tabela, por estar na Libertadores e pelo contexto da semana desses dois times. Flamengo e Bahia tem tudo para ser um jogaço. Já amanhã, para quem gosta de secar, e eu gosto de secar o Palmeiras, não escondo isso de ninguém, o Palmeiras joga contra o São Paulo amanhã, às 17h30, e é uma excelente oportunidade do Palmeiras perder. Sim, excelente oportunidade do São Paulo, embora não está nenhuma máquina de moer times grandes, mas o São Paulo adora empatezinho. Então, se o São Paulo amanhã só empatar com o Palmeiras, já ajuda e muito o Flamengo. Nesse momento o Flamengo é terceiro colocado, o Red Bull Bragantino está um pouquinho à frente ali, todo mundo ali embolado. O Palmeiras tem 16 pontos, o Red Bull Bragantino tem 16 pontos e o Flamengo na terceira colocação tem 14, seguido pelo Cruzeiro que joga fora de casa. Também tem 13 pontos, e o Fluminense, com a arrancada do Renato Gaúcho, também chegou a 13 pontos. Na sequência veio o Bahia com 12, depois Ceará e Corinthians. Então, assim, ó, tudo muito embolado. Do oitavo ali até o primeiro são só 6 pontos de diferença, então são 2 jogos que já resolve. Então, Flamengo vencendo vai 17 pontos e vai torcer ali tanto para o Red Bull Bragantino, que vai jogar. O Red Bull Bragantino joga contra o Grêmio fora de casa. Acho uma partida muito difícil do Red Bull vencer. E só um empatezinho do Palmeiras e São Paulo já nos serve e a gente vai poder gritar: segue o líder. Lembrando que a gente tem o artilheiro da competição, galera, quem diria, de Arrascaeta. O Flamengo tem 7 jogos até o momento e o Arrascaeta tem 6 gols. Lembrando que ele deixou o último, mais um dele na Libertadores. Então, perdi as contas, tá? Mas acho que a Arrascaeta esse ano, se juntar o Campeonato Carioca, ele já deve estar aí com quase 10 gols. É a temporada mais artilheiro do Arrascaeta. Depois que o homem botou a 10, virou uma máquina. Tá fazendo questão de fazer gol, tá comemorando, tá com vontade, tá querendo. Então, ó, depois do Arrascaeta, o segundo colocado na artilharia é o Caio Jorge do Cruzeiro, que inclusive fez gol no Flamengo, 4 gols, e o Vegetes também com 4. Lembrando que o Arrascaeta não bate pênalti. Então, pior que o Caio Jorge também não, mas o Vegetes bate. Então, assim, 2 gols à frente para o Arrascaeta, tem tudo, se ele continuar com essa média aí de praticamente 1 gol por jogo, tem tudo para ser um artilheiro, já imaginou? Arrascaeta, mais de 30 gols na temporada, a camisa 10, esquece. Mas, já combino com você aqui, hoje vai ter a escalação do Flamengo, vai ter também o pós-jogo, e dependendo das circunstâncias, a gente faz as reações daquela que você sabe, ao vivo, com aquela resenha. Amanhã com certeza tem pós-jogo também, e fazendo análise de toda essa rodada do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, não esquece de fortalecer aquele like e até daqui a pouco. O jogo é 21 horas. Tô pensando se eu assisto o jogo do Corinthians.
Aquele abraço.